Nós vamos hoje passar um tempo meditando no que o profeta Abacuque nos entregou. Então, abra sua Bíblia aí, em Abacuque, capítulo 1. Livro do profeta Abacuque, a partir do versículo 1, no capítulo 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. A resposta do Senhor: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em quem não creriam, se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. A segunda queixa de Abacuque: Senhor, tu não é desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornastes os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. É o que o profeta entrega em clamor. Em questionamento, nós precisamos voltar cerca de 2.700 anos. Parece que, num primeiro momento, o profeta vive uma realidade muito diferente da nossa. Parece que o tempo dele é muito diferente do nosso. Mas isso, à medida que nós vamos lendo as queixas e os relatos, é uma impressão muito rasa. Porque a queixa de Abacuque é a nossa queixa. Porque o questionamento de Abacuque deveria ser o nosso questionamento. Porque o clamor que flui do coração angustiado do profeta deveria fluir do meu e do seu coração. Então essa distância milenar, ela é extinta quando eu me conecto com a dor do profeta que clama por sua nação, que clama por uma restauração a partir de um Deus que intervém. O profeta só clama porque ele acredita que a intervenção de Deus é suficiente. Porque ele acredita que existe um Deus
que não está com os olhos fechados para aquela realidade que tanto dói no coração do profeta. O título de hoje é Quando os Olhos Permanecem Fechados. E hoje eu estou aqui, em nome de Jesus, como uma voz profética para a gente. Eu creio que Deus tem algo para sacudir no nosso coração ainda nesse finalzinho de ano. Abrir os nossos olhos para muita coisa que está pertinho e ainda não é percebida. Ou se é percebida, não é questionada. Ou se é questionada de qualquer jeito. Mas hoje, em nome de Jesus, nossos olhos serão abertos e ergueremos nossas vozes em direção a um Deus que intervém. Eu creio. Quando o profeta clama, ele entende que nele próprio, na sua mão e na sua condição social, não existe condição de mudar muita coisa. Quanto mais se ouve o profeta, mais se reconhece a semelhança daqueles dias com os nossos. Os judeus e os religiosos ali também estavam angustiados e agitados com as mudanças que a nação deles estava lidando. O povo estava sendo direcionado para um outro comportamento. A cultura deles estava sendo moldada por uma cultura de fora. O que eles chamavam deles estava sendo destruído. E se parar para olhar, é muito parecido com os nossos dias. Toda a nossa liberdade, toda a nossa segurança, toda a nossa esperança tem sido tragada aos poucos por um povo que vem de fora tentando se infiltrar na nossa mente. Tentando se infiltrar no nosso coração para nos angustiar e tirar a nossa paz. Então o clamor do profeta Abacuque também é o clamor dos crentes de hoje, que devem enxergar que as transformações que estavam acontecendo naquele povo e que angustiavam aquele povo eram um resultado do distanciamento daquele povo em relação a Deus. Toda vez que o povo se distancia de Deus, o povo sofre. Eu nunca vi um povo próximo de Deus sofrendo sem resposta. Ele pode até passar por provação, mas ele entende que Deus está intervindo naquela realidade. O resultado de distanciamento é angústia. O resultado de se erguer outros deuses no lugar do grande eu sou é silêncio. Então o profeta Abacuque ergue a sua voz em relação àquele povo, porque existia ao redor daquele povo um exército que ele cita aqui, os babilônios, e esse exército é esmagador. Esse exército é muito terrível. Esse exército passa por cima de outras culturas e estabelece a cultura dele. Esse exército entra nas casas das pessoas e toma para eles. Os soldados entravam e falavam assim: essa casa agora não é sua, é minha. A sua família não é mais sua, é minha. A sua mulher não é mais sua, é minha. Os seus filhos são meus escravos e os seus animais são meus animais. Existia um povo forte, que o próprio Deus diz que é forte, indo em direção a um povo enfraquecido. E quão temível é isso. Saber que não é qualquer povo que está vindo nos atacar, mas é um povo forte, perverso, articulado, organizado e com histórico de vitória. Então, em um ponto profético, nós precisamos nos atentar para os inimigos que vêm na nossa direção. Eu não posso menosprezar a chegada de um inimigo que já venceu outras guerras. Eu não posso fechar os meus olhos para um exército que já derrubou gente como eu no caminho dele. Eu não posso deixar de tratar com seriedade uma ameaça que já destruiu igrejas como a nossa na história. Eu não posso achar que é qualquer coisa um discurso que já moldou milhões e milhões de corações na história da humanidade. Quando os olhos estão fechados, eu menosprezo o poder do adversário. Eu trato o adversário com normalidade. Tudo é normal. Aí essa roupa é normal.
Aí essa bebida depois do culto é normal. Aí esse seu linguajar é normal, meu time perdeu, eu xingo mesmo. E essa sua vida cheia de dívida, é normal. A maioria dos brasileiros é devedor. Entende? Quando eu normalizo, eu paro de ser uma voz profética. A igreja que normaliza as ameaças que querem destruir, perde a autoridade profética. Se eu me silencio diante dos inimigos e se menosprezo a força do adversário, eu serei destruído, porque o adversário se prepara e me estuda. Quando eu não faço o contrário, eu saio em desvantagem. Existia ao redor daquele povo um exército esmagador. E diante das preocupações e diante das lutas, o profeta ergue a voz. E como nós lidamos diante das preocupações e diante das lutas? Será que erguemos nossa voz? Ou um discurso acalorado na internet é o suficiente para a gente achar que vai mudar o mundo? Será que é um IGTV que vai mudar a realidade das escolas? Será que é um TikTok de 15 segundos que vai mostrar que eu não sou a favor de ideologias contrárias às Sagradas Escrituras? Será que não substituímos um discurso profético de confronto por um discurso digital sincronizado com movimentos que são contrários ao nosso? A voz profética não se resume a alguns tweets. A voz profética se resume a uma transformação que alcança de norte a sul a nação. O profeta não está satisfeito em entrar em discussões no comentário da postagem de alguém. O profeta ergue a sua voz em favor da sua nação. O profeta identifica que a nação sofre. E aí se levanta um profeta. Como estamos lidando com as ameaças? Às vezes nós lidamos com tecnologia. Olha essa nova tecnologia. Olha, esse carro agora, ele vai gastar menos combustível, nós vamos ter mais dinheiro. Olha, nós podemos nos alimentar menos porque os alimentos vão nos abastecer de outros nutrientes. Será que a voz profética que anuncia que a mão do Senhor poderosa vem contra o povo que se afasta dele, não está sendo substituída por anúncios inovadores revestidos em tecnologia? A voz profética que me assustava na igreja, meus irmãos. Você já passou por isso? Aquela irmã que aponta o dedo e você não pecou, você já fala, perdoa. Perdoa, não vou fazer mais. Eu estou arrependido. Você se arrepende até do que não fez. Mas isso gera um temor enorme. Quando você sabe que tem um profeta no seu meio, que Deus levanta para anunciar quando está se andando no caminho errado. Que anuncia quando tem fogo estranho no altar, que anuncia quando as igrejas não estão lidando de forma coerente com as adversidades que deveriam lutar. Precisamos levar mais a sério as lutas que o Senhor nos confiou. Quem está te falando isso, além de um irmão seu, é o pastor da juventude da sua igreja. E se nós não encararmos o que vem na nossa direção com seriedade, nós vamos brincar de ser igreja. Nós só vamos fazer uma conferência bonita, cheia de jovens, mas eles vão voltar para casa ainda enfraquecidos para lutar o combate que tem que lutar. E deixa eu te falar, é bonito aqueles vídeos, não é? Cheio de jovem aqui dentro. É lindo. Mas não é o suficiente para mudar a nação. Não é o suficiente. Se a voz profética não é ouvida ou não é mantida dentro da igreja, nós vamos nos satisfazer com estádios lotados e conferências lotadas, enquanto a nação não vai ouvir que ela deve se arrepender dos seus maus caminhos. O profeta Abacuque está levantando a voz, porque os olhos dele não estão fechados.
Quando os olhos permanecem fechados, eu não reconheço que a nação precisa de ajuda. O primeiro clamor de Abacuque é: até quando, Senhor, clamarei por ajuda? Quando os olhos estão fechados, eu menosprezo a crescente violência, eu normalizo a violência. Ali mata mesmo. Ah, morreu 7 hoje, geralmente morre 10. Morreu pouco. Ah, não, lá prendeu pouco esse mês, prende mais. A violência, os maus tratos, agressões e abusos passam a ser normais. E os nossos joelhos e as nossas orações como igreja não vão nessa direção. Às vezes eu estou falando para você que luta, que levanta todos os dias, e me perdoe talvez por estar parecendo que eu sou muito crítico, mas deixa eu te falar, eu ando perdendo o sono, enxergando que nós estamos sendo convencidos de que está tudo bem. Quando estamos sendo seriamente ameaçados. Então o profeta não está com os olhos fechados para a violência. Ele não está com os olhos fechados para as atrocidades. Ele não está com os olhos fechados para as ondas de injustiça que estão passando pela sua cidade. Quando eu estou com os olhos fechados, eu não consigo enxergar os planos maldosos que estão sendo arquitetados perto de mim. Quando os olhos permanecem fechados, articulam-se coisas estranhas do meu lado. Eu não percebo. Parece que estão articulando até coisa boa. Parece que estão articulando até para mudar o mundo. A voz do profeta se ergue porque a destruição incomoda. Ele está inserido nas dores do povo. Ele não está desconectado das lutas que aquele povo luta. O profeta não vive em uma realidade distante. Ele está ouvindo o que o povo está dizendo e ele prega para aquele povo. O profeta não necessariamente é aquela pessoa que vai andar com roupas estranhas. São pastores que com o microfone em mãos, são voz profética para alertar a nação. Nós temos um profeta aqui, o pastor Josué Valan, alertando a nação de forma direta, sem fugir do confronto. Uma vez eu recebi uma dedicatória de um pastor muito influente no Brasil. Só que o livro era muito grande e eu coloquei ele no final da minha lista de leitura. Eu fui no lançamento, ele me deu o livro. A gente se conhecia, tinha um tempo que a gente não se falava. E ele escreveu. Eu não li, eu só agradeci, peguei e fui para casa. Um dia orando, eu falei, olha, eu preciso me aprofundar no tema daquele livro ali. E aquele homem falou assim, naquela dedicatória: profeta, não se cale. De alguma forma te fizeram acreditar que você não é uma voz profética. E ali eu fui sacudido e falei, opa, peraí. Não é a primeira vez que me falaram que para a juventude é necessário existir uma voz profética, que para a igreja é necessário existir uma voz profética, porque uma voz que faz a gente acreditar que está tudo certo e que eu sou cabeça e que eu nunca vou errar, tem um monte de gente. Mas para nos alertar de que o inimigo está chegando e que nós temos que nos posicionar, tem cada vez menos pessoa. A voz do profeta se ergue porque ele não consegue mais ver o seu povo lutando sem as armas adequadas. Quando os olhos estão fechados, eu não percebo que a lei é direcionada a um lugar que favorece a destruição do povo de Deus. Eu não percebo que a liberdade do povo está sendo tragada. Eu entro na zona do normal. Quando os olhos estão fechados, eu nunca ergo a minha voz pelo outro. Eu não enxergo como o outro está sofrendo. Eu não enxergo como o outro luta. Eu não enxergo como o outro precisa de ajuda. Eu não enxergo como o outro sofre. A minha voz se ergue só para reivindicação pessoal, familiar ou de um grupo que eu quero bem. Sim, nós amamos igreja. Mas o Senhor nos chamou para transformar a nação.
E enquanto estiver tudo bem para a gente e não estiver bem para a nação, não está tudo bem. Enquanto estiver legal dentro das nossas programações, mas ainda existirem crianças desnutridas, passando fome, enquanto ainda existir pessoas que não conseguem ter um mínimo de dignidade existencial, não está tudo bem. Quando os olhos estão fechados, é um sinal de que a voz profética não tem uma vida em 360 graus. É um sinal de que aquela voz só olha em uma direção. Profeta que só olha em uma direção, vive como se estivesse com os olhos abertos, mas na verdade está com os olhos fechados. Quando olha só numa direção, a igreja deve falar em todas as direções. Ainda que em um lugar ela seja mais aceita, em outro lugar ela seja mais perseguida, ela deve falar em todas as direções. Os olhos do Senhor nunca estão fechados. Quando o Senhor responde a Abacuque, Ele está falando, eu vejo o que o povo passa. Abacuque, pode parecer, mas os meus olhos estão atentos. Pode ser que você não perceba isso, porque a resposta que você deseja, eu não te dei como você deseja, mas eu estou vendo o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Os olhos do Senhor nunca estão fechados. E por isso mesmo, em sua providência, Ele pode orquestrar situações para abrir nossos olhos. É exatamente o que Ele está falando para Abacuque. Ele fala, eu permitirei que um exército poderoso vá em direção a vocês, para que vocês voltem a olhar para mim como já olharam um dia. Eu permitirei que as suas casas sejam saqueadas e que o seu coração fique angustiado, para que o seu joelho se dobre como já se dobrou um dia. Eu permitirei que você sinta medo, para que você reconheça que nas suas mãos não existe capacidade de se proteger sozinho. Eu permitirei que os gritos de pânico não sejam contidos pelo seu pedido, para que você erga a voz em minha direção mais uma vez. O Senhor permite que seja orquestrada aquela situação que deixa tanto o profeta quanto o povo abatido. Um exército esmagador passaria por aquela terra com a permissão do Senhor para retirar o que nunca foi deles, mas eles achavam que era. Aquele exército passava e levava o orgulho daquele povo. E era justamente na ausência de orgulho que os joelhos iam se dobrar para que eles olhassem para Deus como já olharam um dia. Se passa um exército e retira o motivo do orgulho, pode ser que ele esteja apagando aquela linha que me impede de chegar mais perto de Deus. E é exatamente o que está acontecendo aqui nessa causa. Eu também preciso estar com os ouvidos abertos para ouvir o exército adversário que se aproxima. Se eu escuto que eles estão marchando, eu abro os meus olhos. E quando eu abro os meus olhos, eu encaro de fato como eu devo encarar. Eu devo ficar atento para todo sinal, para todo indício de confusão. Na minha casa, na casa das pessoas que eu amo, no Brasil, no mundo. O que está sendo dito aqui é o seguinte: se prepare para lutar uma luta ao meu lado, é o que o Senhor diz. Se prepare para avançar a minha ordem. E Abacuque começa a entender que quando os olhos estão abertos, eles reconhecem que é o Senhor que executa o juízo. No versículo 12, o profeta já começa a falar: olha, tu não és desde a eternidade. O Senhor não é todo poderoso, é só o Senhor que pode intervir aqui, mais ninguém. É só o Senhor que tem poder para intervir. Quem abre os olhos clama por uma intervenção contra a impiedade. Quando os olhos estão abertos, eu não clamo por transformação plural. Está tudo bem se a minha casa for transformada, se a minha célula multiplicar.
Está tudo bem. Se o meu filho estiver na igreja, e o filho da minha amiga? Está tudo bem. Quando a dor do outro não tira o meu sono, eu não dobro os meus joelhos para pedir a Deus uma intervenção da mesma forma que eu peço para a minha vida. Quando a dor do outro não é motivo para que eu jejue. Quantos entre nossos familiares precisam de nosso jejum? Quanto entre os nossos amigos precisam de uma disciplina espiritual mais rigorosa da nossa parte? Quantas pessoas enfermas poderiam estar recebendo mais oração a partir das nossas práticas espirituais? O que acontece aqui é que, com os olhos abertos, se reconhece que o Senhor é quem executa juízo. Quem abre os olhos, clama. Quem está com os olhos fechados, se cala. Tem muita gente com os olhos fechados e por isso está calado. Quando os olhos são abertos, nossas vozes são sincronizadas com a voz de Jesus, que diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quando os meus olhos se abrem, eu paro de ter um discurso que é favorável para o meu crescimento e começo a ter um discurso que é em favor do crescimento da nação. Quando os olhos se abrem, eu percebo que o pão só é validado quando ele é partilhado de mão em mão. E quando os olhos se abrem, eu percebo que a alegria só é boa quando ela invade a casa de todas as pessoas. Abacuque está muito angustiado, entendendo que o povo sofre. Então ele continua ali aguardando uma resposta do Senhor no capítulo 2. Ele fala: eu vou tomar o meu posto e ficarei de sentinela. E o Senhor responde a segunda queixa de Abacuque, fala assim: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Ele está falando: olha, Abacuque, não seja um profeta complexo. Não seja um homem difícil de ser entendido. A mensagem que eu te dei, deixa ela clara para todo mundo entender. Deixa ela acessível, até para quem passar correndo, assimilar o meu recado. Deixa esse povo ciente de que eles estão muito preocupados com a vitória do ímpio. Que eles estão incomodados com o progresso da impiedade, com a riqueza ilusória. Lembra esse povo de que eles são suficientemente abastecidos pela fé. Lembra esse povo, Abacuque, que eles estão correndo atrás de coisas que não lhe garantem eternidade. Lembra esse povo que eles precisam abrir os olhos da fé para enxergar aquilo que eu tenho para eles. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Fala para eles abrirem os olhos, Abacuque. Diga para eles que o ímpio está envadecido e não tem desejos bons, para que eles não admirem os ímpios. E diga para eles que o justo vive pela fé. Ou seja, o ímpio é destruído, como eu já falei aqui uma vez. E eu volto para te dizer, o justo vive pela fé. O justo abre os olhos e enxerga a suficiência da simplicidade da salvação, que diz: o justo viverá pela fé. Essa simplicidade deixa a mesa farta. O justo viverá pela fé. Quem se deleita nessa certeza não passa fome de nada, porque esse banquete é farto, ele garante a salvação.
Enquanto os olhos permanecem fechados, eu vou continuar acreditando que existem pessoas sem fé vivendo bem. Eu vou bater palma e vou falar, só faltou ser crente. Ele é tão bonzinho. Ele ajuda. É só ter uma causa que ele ajuda. Ele é melhor que muito crente. Não é não, meu amigo. Não é melhor que muito crente, não. Será que ele é melhor do que você, que deixa de comer uma sobremesa gostosa no domingo por gente que você nem gosta? Será que ele é melhor do que você, que fica sem dar uma palavra fazendo jejum de palavra? Será que ele é melhor do que você, que se arrepende e entrega outra face quando ninguém mais faz isso? Quando os olhos se abrem, eu paro de admirar pessoas que fazem coisas legais e começo a reconhecer que Deus faz o que é eterno. Quando os olhos se abrem, eu paro de bater palma para o avanço tecnológico das cidades. Eu paro de achar bonito, eu paro de falar que está tudo legal. Enquanto os olhos permanecem fechados, eu acredito que está tudo bem, que a cidade agora está legal. No versículo 12 está escrito, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece um crime. No versículo 14 diz o seguinte, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Eu não estou satisfeito. A igreja não deve estar satisfeita só porque algumas coisas melhoraram. Eu fui em Curitiba, Curitiba é lindo, não sei se você conhece Curitiba, legal demais. Você fica procurando, eu fiquei com o Gomes, acha um lixo na rua aí. Não acha. Bonito demais. Mas a Vitória não é uma cidade limpa. É maravilhoso uma cidade limpa e organizada. A Bíblia fala que a vitória e a certeza de que os nossos olhos se abriram é que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Nós não falamos só de um avanço tecnológico ou de uma política pública de sucesso. Nós falamos de uma nação que transborda do conhecimento da glória do Senhor. E é por isso que os nossos olhos devem se abrir para anunciar essa verdade. No capítulo 3, os olhos do profeta estão tão abertos que ele faz uma confissão, e aqui eu quero finalizar. Ele diz o seguinte, quando os olhos do profeta estão abertos, e quando os nossos olhos estão abertos, nós olhamos para Deus como não olhávamos. Senhor, ouvi falar da tua fama. Isso vai aquecer o seu coração. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra, seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder, pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os teus passos, ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antigas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Quando os meus olhos se abrem, eu reconheço esse Deus que estremece os mais altos montes. Quando os meus olhos se abrem, eu paro de olhar para as trivialidades que querem tirar minha atenção. E eu reconheço que, olha, está vindo um exército poderoso. Mas o Deus que vai adiante é o Deus que transforma o Everest em pó. É o Deus que bate o pé no chão e faz o Oceano Atlântico evaporar. É esse Deus que vai na nossa frente, igreja. Quando os olhos se abrem, eu luto como eu devo lutar. Eu não sei como você tem lutado as suas lutas, mas quando os olhos se abrem, a nossa fé é fortalecida. E ao fim, aquela queixa de Abacuque se transforma na certeza de que mesmo que eu não veja o que Deus está fazendo, Ele faz. Certa vez eu ouvi que a obra de Deus em nossas vidas é igual uma árvore que cresce durante a madrugada. Ninguém vê que ela cresceu, mas ela cresce. E aqui ao fim, diz o seguinte, mesmo não florescendo a figueira,
e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Fica de pé no seu lugar. Quando o profeta está falando que ele erga os nossos pés como cedro, é o seguinte: ele está dizendo que Deus nos faz andar acima desse lamaçal de podridão e de sujeira. Deus não quer que você suje as suas vestes novas. Deus não quer que a igreja ande ajoelhada no pecado do povo. A igreja vai andar acima. A igreja não vai andar pisando onde todo mundo pisa. Deus vai erguer os nossos pés e avançaremos em direção com os olhos abertos, aquela certeza de que ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha boi no curral, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando os olhos estão abertos, eu tenho a certeza, ainda que eu não veja, Ele está fazendo. Você acabou de assistir uma palavra poderosa do nosso pastor Pedro Vux, que nos ensinou através do texto de Abacuque que quando abrimos os nossos olhos espirituais, o sobrenatural de Deus acontece. E você, já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então inscreva-se agora, ative as notificações e receba todas as novidades aqui da nossa igreja. E para mais vídeos como esse, clique aqui nas nossas sugestões. Deus te abençoe!